Bom, estamos gravando, então vamos começar. Desenvolvimento infantil, nós vamos falar de Piaget, Vygotsky e Vallon. Novamente, os três, eu acho que vocês vão vê-los pela última vez da vida de vocês, porém, quando a gente fala de construtivismo, a gente fala de Piaget, quando a gente fala de psicogênese da língua, a gente fala de Piaget e Vygotsky. Então, na verdade, tem muitos outros temas agregados a esse teórico. Por isso que eu estou repassando novamente eles, mas com mais informações, com mais detalhes. Bem, existem autores que vão falar que existem fatores que vão desenvolver, que vão facilitar o desenvolvimento humano. Que fatores são esses? Bem, existem alguns estudiosos que vão falar que a carga hereditária, a carga genética, tem um potencial muito forte. Existem até pesquisas que comprovam que a genética pode ser um fator hereditário, por exemplo, a inteligência. É um dos fatores que é herdado. E essa inteligência, por exemplo, ela pode se desenvolver além do seu potencial, dependendo das condições do meio. Então, o bebê nasce já com potencial geneticamente inteligente, porém, esse meio que ele vive é que vai potencializar a sua inteligência. O crescimento orgânico. O crescimento orgânico refere-se ao crescimento físico, como a altura, o corpo, o domínio do mundo, são as possibilidades de descoberta que uma criança começa a ter, quando ela aprende a andar, quando ela aprende a engatinhar, quando ela aprende a sair do berço logo em seguida, refere ao aspecto do desenvolvimento físico. O outro fator é a própria maturação neurofisiológica. A gente viu também aula passada, um pouquinho, o nosso cérebro. O nosso cérebro, tudo que a gente faz está ligado ao desenvolvimento fisiológico do nosso cérebro. Então, desde o movimento que a gente faz de pegar um lápis, a coordenação motora, desde o movimento de chorar, aprendizagem e memória, está tudo no nosso cérebro. O nosso cérebro ele tem um lado que armazena a memória, o outro lado que armazena a aprendizagem, o outro lado está ligado ao aspecto motor, a visão, a audição, todos os nossos movimentos estão ligados ao aspecto fisiológico do nosso cérebro. Então, é ele que vai determinar o padrão que a gente vai vir a fazer depois. Então, esse cérebro, ele tem que ter uma maturação perfeita. Se ele tiver alguma lesão, algum trauma, algum comprometimento, vai refletir em alguma coisa, ou na coordenação motora, ou na visão, ou na audição, ou na parte da memória, ou na parte da aprendizagem. Quando a gente fala de desenvolvimento humano, a gente tem que estudar também esses 4 aspectos: o aspecto físico, o aspecto intelectual, gente, desculpa, tá parando aqui. Quando a gente fala do aspecto físico, está relacionado à própria capacidade que a criança tem de alcançar os objetos. A gente vai ver na próxima aula a afetividade, a outra é a parte motora. Todo desenvolvimento motor que a criança tem que desenvolver. Inclusive, essa parte motora vai alinhar com uma disciplina que vocês têm, que eu acho que é corpo e movimento. Eu acho que é esse o nome da disciplina, depois vocês me confirmem. Então, vai estar... É esse mesmo, professora. É isso mesmo? Uhum. Sim. Vai estar alinhado a psicomotricidade, as informações, vai casar com a disciplina. Só que a gente vai ver o aspecto psicológico da motricidade dentro do corpo em movimento. O aspecto intelectual, o raciocínio, a criança tem que estar com tudo isso desenvolvido.
O aspecto afetivo emocional. Professora, Oi, pode falar. o aspecto físico-motor, então, é quando a criança tem a sua coordenação motora bem desenvolvida, é isso? Na verdade, uma criança de 2 anos, ela vai pegar no lápis com a coordenação motora grossa. Ela pega assim, não é? Olha só, você consegue me ver? Ela pega assim, né? A Sim. coordenação motora fina, ela vai vir depois, com uns 4 anos ela começa a pegar assim. Só que ela ainda, Professora, ela tem minha um filha movimento, pega assim, dura. ela tem um A minha filha movimento pega mais assim, brusco. dura. Ela aperta o lápis, ela pressiona o lápis na folha. Isso é psicomotricidade. Na verdade, Essas fases, ela vai passando com o tempo. Depois ela vai adquirindo a coordenação motora fina. Ela consegue pegar a tesoura, ela consegue cortar o pontilhado certinho. Antes ela não consegue fazer isso. Isso é que está ligado ao essa aspecto. fase é só fase motora, né, professora? Isso está ligado ao aspecto motor. Que ela tem que estar passando, ela vai desenvolver, conforme ela vai amadurecendo, o cérebro vai desenvolvendo o conhecimento, a coordenação motora, a coordenação dela vai ficando cada vez melhor. Entendi. O aspecto afetivo emocional é a nossa experiência afetiva, a nossa experiência emocional. Então, nosso cérebro também tem uma parte que toma conta do nosso emocional. O nosso cérebro também é responsável pelo nosso emocional. Eu estava lendo ontem um artigo, existe um número muito grande, a gente quase não escuta falar, porém, de crianças que estão passando por depressão, tá? Então, a gente acha que depressão, ele só compromete o adulto. Não, a parte afetiva e emocional de uma criança também está fragilizada, ainda mais nesses tempos que a gente está vivendo, está todo mundo fragilizado, isolado, então a criança está mais fragilizada. E isso afeta o emocional. E a gente falando um pouquinho de depressão, só para abrir um parênteses, a depressão é uma tristeza, é diferente de tristeza, tá? Ele é um quadro de tristeza, porém ele é diferente, porque na tristeza, a tristeza é momentânea, a tristeza passa. Então, hoje eu estou triste, daqui a pouco passa. Na depressão, não. A depressão é um estado patológico, ela não passa. Então, é diferente essa tristeza, esse afetivo dela é diferente. E na criança, esse afetivo emocional, muitas vezes está relacionado aos pais, ao contexto que ela está vivenciando na casa dela, né? Às vezes, relação de brigas, relação de separação, mudanças de colégio, alguma perda de um ente querido, ou até perda de um animal, e isso afeta profundamente a parte afetiva emocional. Tá? A gente fala de Professora. só o adulto tem depressão? Não, a criança também tem. Pode falar, Fernanda. Professora, aqui em casa aqui aconteceu um fato. A minha filha, a gente tinha um gatinho chamado Pudim. E ele saiu para a rua e o carro atropelou. E ela viu. Aí ela foi para a escola, a professora até me chamou, perguntou que ela não estava querendo fazer lição. Aí a professora perguntou para mim se aconteceu alguma coisa. Eu falei, não, a gente perdeu um gatinho e ela viu. E aquilo atrapalhou um pouco ela, né? Ela ficou uma semana sem, assim, querer participar das De lições, luto, das né? Como se atividades. fosse um luto, um sentimento de perda. Isso. Tá? É isso mesmo. Então, a criança também tem esse aspecto afetivo emocional, eu acho que até mais, ela sente mais do que um adulto. Só que às vezes nós adultos não conseguimos identificar, né? Porque a criança às vezes engana. A gente acha, não é, pode ser, pode não ser. Então tem que ficar muito atento, o professor ou acompanhante, tem que ficar muito atento a essas fragilidades que a criança no aspecto afetivo emocional. Porque a gente vai ver... Professora, Oi, pode falar. quando eu era pequena, meu irmão faleceu. E aparentemente, comigo não tinha acontecido nada. Mas eu passei a ter sonambulismo. Entendi. Cada um manifesta de um jeito diferente, né? Sim. Aí eu tive que fazer acompanhamento psicológico para dar uma amenizada. Sim. Aí, estudando até Freud, a gente vê que isso
o que isso acontece de verdade, né? É bem interessante. Sim, e o Freud, né, só completando um pouquinho, ele usa da hipnose. Então, ele para atender as pacientes dele, para ter um conhecimento, que ele vai buscar a causa do aspecto afetivo emocional, e ele vai buscar a raiz. O que é que está causando isso em você? Então, ele vai buscar lá na raiz do problema. Ele vai na raiz. E, às vezes, essa raiz está ligada a uma questão bem do passado, da infância, né? Que a pessoa, às vezes, tem uma memória que ela não se lembra. Então, ele vai buscar esse aspecto lá na raiz, e muitas vezes, no início do trabalho dele, ele usou da hipnose. Tá? Então, hoje não se utiliza mais, mas no trabalho dele, ele usou da hipnose, que a pessoa, nesse estado de hipnose, relatava fatos do passado. E esse Qual a parte interessante que eu... Qual a parte que eu vi interessante do recalque, né? Que no recalque não é aquela pessoa recalcada, que o recalque é aquele preparo da estância, né? Professora, dá licença um pouquinho, gente tá querendo entrar. Quem tá ela querendo? tá mandando mensagem no grupo. Ai, desculpa, fala para ela, desculpa. Ô, Rose, continua, por favor. É a Ellen. E aí, Ellen? No caso da pessoa, se quanto mais recalcada ela for, no caso, mais estável ela vai estar, né? É essa instância que separa nós da mágoa, dos sentimentos ruins, da nossa memória, né? A instância. É o que Sim, nos permite a gente esquecer. Não está todo momento relembrando isso. Eu achei muito interessante essa parte de recalque. O recalque, na verdade, é um mecanismo de defesa. Né? Para a psicanálise, ele coloca que nós temos que ter, porque é um mecanismo de defesa que o ego da gente tem. E a gente fala de emocional, gente, o emocional é tão importante, se a gente está desequilibrada, está abalada, você não consegue acompanhar, você não consegue estudar. Então, esse aspecto afetivo emocional é muito importante. E a criança é mais visível nesse aspecto, porque se ela não está bem, ela não vai aprender. E a gente tem que estar vendo, porque ela consegue sinalizar que ela não está bem. Né? Ela fica quietinha, fica coada, ela engana um pouco. Porém, se a gente tiver um olhar melhor, e quando eu falo desse olhar, não é você olhar, é observar mesmo, porque olhar, a gente olha todo dia. Eu olho, eu vejo, eu vou para minha casa, eu vejo que tem uma árvore, mas que árvore que tem? É essa observação mais minuciosa, mais detalhada, esse sentimento que o afetivo emocional, se ele tiver em desequilíbrio, em conflito, isso dificulta o aprendizado. O outro aspecto é o aspecto social. Esse aspecto social, por exemplo, é a maneira como o indivíduo age diante das situações que envolvem outras pessoas. Como ele interage, como ele brinca, como ele socializa com o outro. Então, todos nós passamos por essas 4 etapas de desenvolvimento. Opa, mais uma vez, vamos lá. Bem, a teoria de Piaget, ela é chamada de psicogênese do conhecimento. Eu acho que vocês já devem ter visto alguma coisa quando a gente fala de alfabetização de Emília Ferreiro, não é isso? Isso, professora. Por quê? Emília Ferreiro, ela buscou na psicogênese, no conhecimento de Piaget, e aprofundou todos os estudos dela com base na teoria de Piaget. Tá? E quando a gente fala de construtivismo, a gente também está falando de Piaget, está falando de Vygotsky. Então, o que ele vai definir como psicogênese? Psicogênese é o conhecimento que é o resultado da interação entre sujeito e objeto. E o indivíduo aprende, para Piaget, pela assimilação dos esquemas. Esse conhecimento, além de ser construído pela associação, é também dado pela assimilação dos esquemas do indivíduo. Ele vai utilizar 2 terminologias que até então a gente não tinha ouvido falar: assimilação e acomodação. A assimilação, na verdade, é o novo, e a acomodação é como eu transformo esse novo. Ele usa do termo de assimilação
Porque ele vai buscar esse conceito na biologia. Por quê? Porque Piaget ele foi um biólogo. Ele estudou muito tempo em biologia, a formação dele é em biologia, depois ele aprofundou os estudos dele na psicologia. E ele teve muito tempo para aprofundar todos os estudos dele. Diferente dos outros, é interessante a gente falar dos três, porque os três nasceram no mesmo ano, os três estudaram Piaget, Vygotsky e Vallon, estudaram desenvolvimento infantil, porém com olhares diferenciados. O Piaget, ele busca o desenvolvimento infantil. A criança passa por etapas, a criança desenvolve e amadurece, diferente dos outros. Biológico. É ligada ao biológico, ela tem que ter esse amadurecimento. E ele vai usar muito termos nessa teoria dele da biologia. E o interessante é que ele observou os filhos dele, ele pôde acompanhar todo o crescimento todo e aprofundar a teoria dele, diferente dos outros dois, que não tiveram tanto tempo de vida e não puderam rever a teoria, principalmente Vygotsky, que morreu bem mais cedo. Bem, o primeiro termo que ele vai falar é o termo que ele buscou da biologia, que é assimilação. Ele usou esse termo, porque assimilação vem da biologia, quando a gente fala de ingerido, digerido, então o alimento foi assimilado. E a assimilação aqui para ele vai falar que é um processo cognitivo. Quando a gente adquire novos esquemas, quando eu insiro o novo. Então, a assimilação é o novo. E, na verdade, esse novo é o processo pelo qual o indivíduo se adapta ao ambiente e organiza. Outro termo que ele vai falar, que é a acomodação. A acomodação é a criação de novos esquemas mentais, ou a modificação, como eu transformo. Então, vamos ver um exemplo. Vamos supor que eu estou namorando o Joaquim. O Joaquim é uma pessoa solícita, educado, inteligente. Então, eu assimilo esse moço com uma pessoa educada, inteligente, solícita. De repente, ele está numa situação, ele tem um comportamento mais agressivo, mais estúpido, mais arredio, mais hostil. Então, eu vou inserir, eu transformo o meu conceito que eu tinha dele inteligente, educado, e assimilo acomodo esse novo conceito. Eu transformo, eu acomodo. E essa acomodação, porque agora ele é um rapaz rude, grosseiro. Então, a assimilação, voltando, é o novo. E a acomodação é como eu transformo esse conceito. Então, antes ele era um rapaz bonito, educado, solícito, inteligente. E depois, na acomodação, eu transformei, ele me mostrou um rapaz agressivo, estúpido. Então, eu assimilo e depois eu acomodo. Na assimilação, é o novo. E na acomodação, eu transformo aquele conceito, eu modifico esse conceito. Até aí, beleza? Sim, Sim, professora. professora. Então, vamos lá. Sim, professora. Assimilação e acomodação é necessário para o desenvolvimento do processo cognitivo nosso. A assimilação, se eu só tiver o aprendizado novo, eu não vou conseguir diferenciar. Eu preciso da acomodação, eu preciso transformar aquilo que eu aprendi. E nesse meio, para equilibrar isso, o Piaget, entre assimilação e acomodação, ele define equilibração. Tá? Eu preciso do equilíbrio. Eu vou assimilar o novo e eu vou transformar. Então, eu preciso do equilíbrio. Assimilação, acomodação e equilibração. São os três conceitos básicos de Piaget. Quando surge... Professora, essa parte de assimilação... Desculpa. Não, essa parte de assimilação foi como a senhora falou, né? Nesse momento, ou a mente ela não se modifica, quando a pessoa não consegue assimilar, ou ela desiste ou modifica. Isso. A modificação é a acomodação, no caso. Isso, ela transformou. Ela transformou. Ah, tá. O desequilíbrio é um estado de conflito cognitivo. Ele ocorre quando não são confirmadas as experiências, quando eu não tenho envolvimento intelectual, segundo Piaget. O equilíbrio é um processo que vai ter que acontecer. Eu assimilei o novo,
o novo eu transformei, e isso gerou um equilíbrio. Esse desequilíbrio é quando não acontece isso, sugere um desequilíbrio. Então, eu tenho que passar a passagem do desequilíbrio para o equilíbrio. Então, eu tenho um novo, eu vou transformar. Essa transformação vai do desequilíbrio ao equilíbrio. Eu volto ao meu estado de equilíbrio. Então, eu tenho um estágio, um aprendizado novo. Esse aprendizado novo, eu vou transformar. Esse novo, essa passagem desse equilíbrio, vai sugerir um desequilíbrio. Ó, eu modifico. Esse desequilíbrio depois sugere um equilíbrio, porque eu transformei esse aprendizado, pronto. O exemplo bem bacana é aquele que eu dei anteriormente. O rapaz bonitinho, inteligente, está lá. Eu assimilei. Depois, vai sugerir um desequilíbrio. Opa, eu vou ver um outro lado do Joaquim. Eu vou ver um Joaquim agressivo, estúpido, vai sugerir um desequilíbrio. Esse desequilíbrio eu vou acomodar. Eu transformo esse conhecimento que eu tinha dele, aí vem um equilíbrio, tá? A gente vai ver agora as fases para Piaget. Vamos só recordar um pouquinho. Ele divide a fase de desenvolvimento infantil em 4 estágios. O primeiro é o sensório motor. Basicamente, o motor é basicamente ligado à parte da coordenação motora. Basicamente, a criança não pensa. A criança age com a sua necessidade. A criança age, a inteligência dela, aqui é uma inteligência motora. Ela quer pegar, ela vai pegar. Ela quer tocar, ela quer sentir. E nesse estágio vão passando por grandes mudanças e também começa a ocorrer o conceito de causalidade de afeto. Ela se afeiçoa a quem estiver próximo dela. E é interessante nesse estágio porque ela reconhece o T da mãe. O que é o T da mãe? Olha só, a testa e aqui, que ela reconhece a voz, o cheiro, e ela reconhece visivelmente o T da mãe. O outro período, vai de 2 a 7 anos, ele é chamado de período... Só um minuto, tem um negócio bem em cima. Pré-operacional, tá? Nesse período, de 2 a 7 anos, aí ocorre um boom no desenvolvimento da criança. A criança não está só no sentir, na parte do toque, vai além. A criança usa símbolos, usa imagem, ela representa as coisas, pessoas. Nesse período, ela usa símbolos e tem uma explosão linguística, um vocabulário muito rico. A criança que antes possuía um vocabulário pequeno, aqui ela já tem um vocabulário muito rico. É importante, se ela estiver falando errado, com muita delicadeza, com muita sutileza, está falando, não é assim, é desse jeito. Não de uma forma traumática e dura, mas uma forma colocando ela para vivenciar com o correto. Porque ela já tem um vocabulário muito rico. E segundo Piaget, ela já possui cerca de 200 a 300 palavras. E por volta de 5 anos, ela tem um conhecimento de mais de 2.000 palavras, ela consegue até formar sentenças. A fase do egocentrismo, né, professora? Isso, a gente vai ver aqui. Essa fase é o que você colocou muito bem, a fase do egocentrismo. A criança é egocêntrica. O que é egocêntrica? Tudo gira em torno de mim. Eu sou a mais importante. Então, é a minha cadeira, é a minha colher, é meu papai, minha mamãe, meu objeto, tudo é dela. Então, nessa fase que ela se encontra, ela tem até dificuldade de socializar os brinquedos. Então, vamos supor que na pré-escola tem o dia do brinquedo. Tem muitas crianças que são muito egocêntricas, estão bem enraizadas nessa fase, não conseguem compartilhar. Então, é o meu brinquedo. É a minha bonequinha. Não vou deixar você ver minha bonequinha. A centralização. Se relaciona a uns aspectos também que Piaget coloca. Tudo gira em torno dela. Tudo está centrado nela. Um objeto, um acontecimento. Ela é a parte mais importante de todo aspecto da casa.
o realismo nominal. Trata-se de que ela dá nome a todos os objetos inanimados. Então, a árvore fala, a árvore tem nome, o sol tem nome, a nuvem tem nome, tem até desenho, vocês podem observar nessa fase, para que a criança comece a familiarizar os desenhos, a árvore fala, tem o Bob Esponja, lembrei agora, é a esponja que fala, a esponja que tem nome. Por quê? É para atender esse período que a criança está vivenciando, que é o realismo nominal. Ela dá nome a todos os objetos inanimados. E aqui também Freud coloca que nessa fase que ela se encontra, a criança consegue adquirir um conhecimento, de ter um conhecimento de outra língua. Ela começa a ter mais facilidade nessa fase que ela está, de conhecer outra língua do que mais para frente. Ela consegue assimilar com mais facilidade. Ela consegue também classificar os objetos, ela consegue ordenar os objetos, ela consegue conservar, ela sabe contar 1, 2, 3, 4, ela tem esse conceito de número, ela consegue também classificar os objetos de cores, de pertencer ao mesmo grupo. Por exemplo, se você der um vaso com 10 rosas vermelhas e 5 amarelas, ela vai falar que tem mais rosas vermelhas, que tem mais rosas do que rosas vermelhas. Tudo é rosa, ela vê o todo. Outro aspecto dela, se você der 10 moedas de 50 centavos para ela, né, e der uma nota de 50, ela vai escolher as moedas, que ela vai achar que a quantidade é mais do que aquela nota única de 50. Se você mostrar, por exemplo, uma aluna mais alta, uma amiguinha dela mais alta, e outra mais baixinha, e perguntar quem é que é mais velha, ela vai falar que a mais velha é a que tem a idade maior. Se você falar para ela, você quer maçã ou pera? Ela vai falar pera. Ela vai pegar o último objeto. Então, isso está dentro dessa fase que Piaget chama desse período. O estágio pré-operacional, tá? Ainda continuando, a criança, elas têm uma outra fase que ela consegue ver os objetos e dar nome, é o animismo. E aqui nessa fase é muito legal, porque tudo que ela vê, ela copia. E a criança nessa fase, porque já é muito curiosa. Então, ela começa a copiar tudo que ela vê. E aqui eu coloquei essa charge. Desculpa, nessa fase do animismo aí, ela atribui vida também aos objetos, né? Sim, sim. Sim, ela atribui vida. E eu coloquei essa tirinha que eu achei muito legal. Bom, já tiramos as roupas. Já estou em cima de você. Quanto tempo falta para chegar ao orgasmo? Não faço ideia, mas agora sei porque a mamãe sempre tem dor de cabeça. Por quê? Ela é muito atenciosa, ela escuta muito, é muito curiosa. A criança fica muito atenta. A criança fica muito atenta a tudo, fica ligada. E é a fase dos porquê. Por que mamãe está com dor de cabeça? Por que você vai na feira? Por que você vai comprar pepino? Então, se você responder e saciar aquela curiosidade, beleza, matou. Agora, se você não souber responder ou não der uma resposta que atenda a curiosidade dela, ela vai voltar e vai perguntar. E aí, professora, vai ficar enroscada. É que nem tipo assim. É que nem assim, que a minha filha já fez essa pergunta. Perguntou, mamãe, como que eu fui feita? Ai, professora, e para responder... O que você falou? Aí eu precisei contornar, assim, inventando um monte de historinha. Eu não fui assim no ponto, né? Mas eu falei para ela, então, a mamãe, o papai... Mamãe dormiu junto com o papai, aí o papai do céu veio, colocou você na barriguinha da mamãe. Eu não falei, né? A gente não fala, mas também mas também não fala. Entendeu? Você não tem, você não tem que falar, mas também não pode não falar.
Então, é um meio termo para saciar a curiosidade dela. É difícil. Tem um livro, De Onde Nós Viemos, que é muito interessante. Ele explica, ele tem bastante desenho, de uma forma bem assim, didática. E hoje tem muito mais livros que dá para trabalhar, dá para a gente explorar um pouquinho esse lado da sexualidade, que a criança ela é muito curiosa também na sexualidade. Até Freud já falava, a criança ela procura olhar, ela procura ver o que tem diferente, procura saber porque o seu é diferente do meu. E ela escuta muito o pai, a mãe. É a fase que ela está vivenciando. Faz de esponja, né? Isso. Professor, e é complicado porque tem perguntas que basicamente não tem resposta, né? O que a Fernanda estava falando. Às vezes é difícil responder, às vezes você não consegue responder mesmo, né? Só que se você não responder, ela vai ficar com a pergunta, ela vai voltar e vai perguntar novamente. É verdade. Ela volta com a mesma pergunta. Mas como eu nasci, você veio da cegonha. Tá. Aí pode passar um tempo, aí ela pode ter uma outra situação, ela vê um filme e ela vê, o que é isso? É uma cegonha. Nossa, é ela que traz o bebê. Então, põe assim, a gente... Professora, mas só que aqui não foi assim, não. Não? O meu menino, Aí o meu menino faz curso de enfermagem, né, que ele termina esses tempos, aí ele mostrou os livros para ela. Sim. Ela, nossa, eu nasci assim, que nojo. Ai, eu acho que é a parte mais difícil e, no entanto, a gente já viu na psicanálise, é a parte mais importante do desenvolvimento infantil, né? A gente sempre procura esconder a sexualidade, né? Não colocar. Porém, tem dois lados. Você não vai falar com termos assim científicos, que a criança não vai entender e ela vai perguntar mais. Espermatozoide, então você vai... Tem o óvulo, tem a trompas, tem não sei o quê. Então, você vai usar uns termos científicos, a criança não vai entender, vai perguntar cada vez mais o que é trompas, né? Aí ela vê um elefante sem trompa, a mamãe falou que eu nasci de trompa. Então, gente, são situações que vocês vão ficar em maior saia justa se vocês não derem uma resposta simples e pontual, e saciou a curiosidade, pronto, vira a página, toca o barco. Não fica arrumando para responder, que vocês vão ficar enroscadas, tá? Porque eles acabam deixando a gente maior saia justa. Fale. Professora, o meu filho mais velho também, quando ele era menor, ele viu a tia grávida. Então. Ele olhou, virou para mim e falou assim, mãe, vai sair por onde? A barriga da tia é toda fechada. Aí eu expliquei uma forma. Eu falei assim, o médico vai cortar a barriga da tia e vai tirar o bebê. Aí ele assistindo o filme, ele, mãe, mas eu vi um filme que sai, não é pelo médico cortando a barriga, não. Eu falei, ai, meu Deus. Aí eu expliquei para ele que tinha duas formas depois, quando ele estava um pouquinho mais velho. É muito, muito, muito complicado, né? São situações que a gente tem que se ver, e isso também vem na sala de aula, reflete. A gente sabe que escola é o reflexo de tudo. Tudo bate lá na escola, né? Vamos em frente. Vai, por que não vai? Tá. Aí agora ele já tem de 7 a 11 anos. Ele está no estágio das operações concretas. Nesse estágio, o mais gostoso é quando ele já está na escola. Ele aprende quando ele visualiza, ele aprende quando ele vê, ele aprende quando ele vivencia. Então, ele consegue já ter noção de conservação, ele já tem argumentos, já tem resposta, ele já tem decisões lógicas. E essa fase concreta é muito interessante, que se você falar de um modo abstrato, ele não vai entender. Eu lembro numa fase que a professora falou, o leite, da onde vem o leite? E aí começaram os mais diversos conceitos, e o aluno falou, da caixinha. Minha mãe vai no mercado e compra o leite na caixinha. Tá? O leite vem do mercado. Ele errou? Não, é o conhecimento que ele tinha. Tá? Então, as operações concretas que a gente fala, como é que vai vir o leite? Aí a criança visualizando, a criança entendendo, a criança interagindo, ela aprende muito mais. Então,
se ela tiver a oportunidade de contextualizar esse conhecimento, de ver, de vivenciar, ela aprende mais. Ah, vamos fazer 2 mais 2 é 4, tá. Mas se a criança tiver os palitinhos, que ela consegue contar, esse daqui, né? A gente usa palitinho de... palito mesmo de sorvete. Eu ponho 2 aqui, depois eu ponho mais 2 aqui, ela consegue assimilar muito mais, tá? Fica mais fácil o aprendizado. Por quê? Porque ela está numa fase em que ela tem que ter esse concreto, ela tem que ter esse conhecimento concreto para ela compreender. Ainda, tudo ele vai usar os objetos concretos para entender o raciocínio dele. E aqui a operação formal, ele já é um jovenzinho, ele já tem 12 anos, ele já tem um conhecimento hipotético dedutivo, ele consegue responder, ele já formula hipótese. Ele já raciocina, ele já consegue interagir com o mundo diferentemente, mas ele tem que passar por todos esses aspectos. E essas implicações da teoria dele é que vai fornecer todos os subsídios para a nossa prática. E, principalmente, a questão da assimilação e acomodação. Bem, nesse sentido, ele vai falar que todo conhecimento ele é construído, por isso que vem construtivismo. Vocês já viram alguma coisa de construtivismo? O que vocês sabem de construtivismo? Sim, professora, que a criança constrói o seu próprio conhecimento, né? Pelo que a gente... Isso. Então, por que a criança constrói conhecimento? A partir da teoria de quem? De Piaget. É a construção do conhecimento. O que é isso? Na verdade, o que você vai fazer com essa criança? Você vai provocar um desequilíbrio na mente dela. Quando você provoca esse desequilíbrio, você vai entrar em conflito entre assimilação e acomodação. E esse ensino tem que ativar isso, porque assim ela volta ao estado de equilíbrio, ok? Então, o construtivismo é a construção do conhecimento. Eu vou provocar esse desequilíbrio para que ela possa aprender novamente. Tem hora que trava. Ele também vai falar do erro. Piaget vai definir o erro. O erro é uma parte importante do processo de crescimento. Nem precisa ir tão longe, né? A gente aprende errando, não é assim? A gente erra, faz um bolo, não dá certo, a gente vai lá, faz de um jeito. A gente aprende errando. A criança também, o erro também faz parte do desenvolvimento. É através dos erros que ela aprende, ela desenvolve. É através do erro que ela vai lá, ó, na acomodação, que eu estou colocando novo na minha cabeça, que eu vou começar a crescer. Então, esses erros, ele tem que estar usado num outro contexto. Na escola, por exemplo, que eu passei dos anos 60, uma escola tradicional, ensino tradicional, então o erro é super enfatizado. Errou, vai ter que fazer cópia 10 vezes. Errou, vai ter que vir aqui na frente, vai ter que ajoelhar. E isso a criança não aprende. Esse erro na aprendizagem tem que ser visto de um outro contexto. Eu posso mostrar o erro para ele de uma outra forma. Ele escreveu casa com Z, ele errou? É a minha pergunta para vocês. Ele errou? Casa com Z. Nesse sentido, não. Não, ele não errou. Entendimento da criança não, né? Porque casa tem só um dizer. Isso, olha só. Ele não errou. Por quê? O som do S e do Z é muito próximo. Então, ele não errou. Ele só teve uma confusão no uso do S e do Z. Então, como eu vou fazer para essa criança entender que casa não é com Z, é com S? Eu vou através de figuras, eu vou mostrar para ela, ela vai aprender a construir o erro, e esse erro, ela vai ter um outro olhar para esse erro. Ela vai ser reconstruído esse erro, tá? Porque ela errou? Não errou, ela fez o certo. Bem, o ensino, ele vai colocar
e o ensino tem que ser acompanhado, o ensino tem que ser observado, tem que sempre ir do concreto para o abstrato. Eu sempre mostro as situações reais e desse real eu vou para o abstrato. Tá? Então, na verdade, é assim que você consegue formar o conhecimento do concreto para o abstrato. As ideias de Piaget para aprendizagem. A aprendizagem é um processo construído, a aprendizagem depende do nível do sujeito, a aprendizagem depende de uma reorganização cognitiva, os conflitos são importantes para o desenvolvimento da aprendizagem, e a interação social, você está junto com o outro, você está trocando figurinhas, você está sentando com um colega, essa interação favorece a aprendizagem. De repente, um sabe outro sabe outro conteúdo, faz parte dessa aprendizagem. Ele também vai ter uma ideia, vai conseguir passar para a gente que o lúdico é muito importante na atividade de desenvolvimento da criança. Ele é um ingrediente indispensável. Através do lúdico, a criança aprende a construir normas, aprende a construir os valores, aprende a ter cooperação, autonomia, através do brincar. Então, o brincar, ele é muito importante, porque a criança vai construir, vai aprender e fazer construindo. E a gente vai ver agora a moral segundo Piaget. Ele fala que a moral é denominada por 3 fases: anomia, heteronomia e autonomia. Vocês já conhecem isso? Eu não conhecia não, professora. Olha só. Dei uma olhadinha ontem nos slides. O que é anomia? Anomia é a criança passa, nesse conceito de moral para Piaget, nessas 3 fases. Ela vai passar por essas 3 fases até ela atingir o último estágio, que é a autonomia. Na anomia, a criança, ela joga com ela mesma. Então, é o estado que ela não tem regras. Está tudo centrado nela. Ela faz o que ela quer do jeito que ela quer. Ela não tem regras. Ela não tem tanta dependência de outra pessoa, né, professora? Isso. Ela faz o que ela joga a bola. Ela quer, ela pega a bola e pronto. Ah, mas tem que jogar para mim? Não. É minha bola, eu vou jogar. Então, é nessa fase, a criança brinca com ela mesma, joga com ela mesma, ela não compartilha com o outro. Então, esse conceito de moral, esse conceito de conseguir trabalhar em grupo, em equipe, ela não tem. Porque está tudo nesse processo voltado para mim. Aí, não tem idade, gente. São fases que algumas crianças demoram mais para sair dessa fase. Outras são mais rápidas. Aí, a heteronomia, a atividade está no outro. Ele desloca o conceito dele para o outro. A decisão está no outro. Olha, você não pode subir em cima da mesa. Desça da mesa. Tá? Então, ele vai obedecer ou não essa moral. E na autonomia... Professora, pode falar. Nessa questão de heteronomia significa que a criança, então, ela se socializa mais, né? Ela está socializando com os outros, né? Sim, mas a decisão está sempre no outro. Você não pode ficar em cima da mesa. Você está na sala de aula. Então, não é ele mais, ele vai subir, ele vai decidir. Então, já começa a ter regras, já começa a entrar os jogos, já começa a entrar a questão da moral, a questão do certo e errado. Não pise na grama, tem a plaquinha lá. Tem a plaquinha, não pise na grama. E aí ele pode pisar, ele pode desafiar ou não. A decisão não é dele, a decisão é de uma outra pessoa. Entendi. Professora, nesse caso, nesse estágio, é quando a criança vê mais assim o que o outro está fazendo de errado do que o que ela faz, ou não? Não é nesse contexto. Na verdade, a decisão não é dela. A questão da moral, a questão do certo ou errado, não é dela. A decisão vem de uma outra pessoa. No caso, sempre é um adulto. Coma com garfo e faca, que é o mais aconselhável, é o mais correto, não é? Então, aí pode ser que ela faça, pode ser que ela não faça, como eu falei. Existem, e essas fases, quando o Piaget colocou, ele não colocou idade.
Algumas demoram mais para sair da anomia, outras da heteronomia, e algumas rapidamente vão para a autonomia. E o nosso papel na escola é sempre caminhar para a autonomia. O que significa autonomia? É eu possibilitar para que a criança consiga ver o certo e o errado, e ela consegue ser capaz de decidir qual o melhor caminho para a ação. Então, eu vou subir em cima da mesa? Eu não posso subir em cima da mesa? Então, beleza, eu não vou subir. Não pise na grama? Então, não vou pisar. Ela ser capaz dela decidir por ela mesma. Nós, em sala de aula, a gente vai ter que levar o aluno a ter essa autonomia. É o nosso trabalho, não é? Tudo que a gente faz é para que ele atinja a autonomia. Beleza até aí? Entendi, professor, porque no caso dessa heteronomia, as decisões do aluno vai estar centrada na do adulto. Sim. E na autonomia, não, ela já vai saber do certo ou errado, se fazer ou não. Isso. É isso? E cabe a nós, é isso mesmo, e cabe a nós, professores, cada vez mais estimular a criança a ter a sua autonomia. Não pise na grama. Joãozinho, tá certo você pisar na grama? Você está correto no que você está fazendo? Mostrar para ele, né? Porque através dessa heteronomia, que a decisão está no outro, eu vou mostrar para ele que ele está fazendo uma moral, está errado, e ele vai ter que se adequar. E ele vai, com o tempo, ele vai assimilar isso e ele vai ter autonomia para decidir, vou pisar ou não. Tem alunos que continuam pisando, tem alunos que continuam na heteronomia, mas o nosso papel sempre é possibilitar a autonomia, para que ele consiga ter suas resoluções dos seus conflitos, consiga resolver por si mesmo. Professora, então a autonomia, ela faz a criança ser independente também, né? Que ela começa a criar suas próprias, né? Decisões. Ideias. E é essa proposta, na verdade, do construtivismo, não é? É possibilitar para a criança essa autonomia. Então, mesmo que ela passe pelas fases anteriores, ela vai ter que ser capaz de decidir, de ter autonomia para decidir qual caminho é o melhor para a ação. Ó, parou de novo. Tá. E aqui a gente tem um resumo da moral, das 3 moral. Nessa linha, a gente vê as 3 moral e a gente vê aqui o que acontece. Na anomia, em relação ao social, ele é indiferente. Na heteronomia, existe uma coação. O A, o adulto, impõe ao B. E na autonomia, é uma cooperação. O A para o B. Na anomia, não tem o respeito, porque a criança faz por si. Eu vou fazer e pronto. Na heteronomia, é unilateral. É um adulto que coloca as regras que ele deve seguir. E na autonomia, o respeito é mútuo. Anomia não tem dever. Na heteronomia, existe a obediência. Tá? E na autonomia, existe o que? A obrigação moral. A obrigação que eu tenho que fazer. Tanto que eu tenho um dever, sim, eu tenho uma obrigação moral. Aonde vocês enxergam aqui, aonde está o ensino tradicional, por exemplo? Ele é um ensino focado na moral anomia, na heteronomia ou na autonomia? Entendi a pergunta. Da heteronomia? Isso. Olha só, a pergunta é, o ensino tradicional, ele está focado em que moral? Eu também acho que é o que Da a gente... heteronomia, Por quê? onde o adulto impõe o que é certo. Isso, ele leva a obediência, leva a questão unilateral. O A, que é o professor, tem o domínio, passa para o B, eu uso do meu conhecimento, da minha força. E se a gente olhar para o construtivismo, que é a proposta dele, em que moral ela está centrada? Na autonomia, né? Na autonomia. Na autonomia. Porque existe uma cooperação, o respeito é mútuo, e a criança sabe que ela tem deveres, ela sabe que ela tem obrigações, ela sabe o que ela tem que fazer. E esse é o papel desse professor aqui nesse contexto. Eu vou passar o que ele tem que fazer e ele sabe o que ele tem que fazer. Ok? A educação moral. Aí vem essa pergunta, né, que Piaget se coloca.
A quem cabe a questão da moral e ética das crianças? Eu faço essa pergunta. Ambas as... A escola ou a família? Quem tem que ensinar a questão moral? O que é certo? Ambas as partes. Acho que os dois, tanto a escola quanto a família. Ambas as partes, eu também acho. Os dois? Também acho, ambas as partes, tanto de casa como na escola. Mas primeiro vem de casa, né, professora? Isso. Olha só. Perfeito que vocês colocaram. Ambas instituições são fundamentais. As duas são fundamentais para o trabalho e a formação de ética. E as duas se complementam e as duas se complementam mutuamente. E é legal trabalhar em cooperação, falando a mesma linguagem, família e escola. Não adianta a escola pregar uma moral e em casa ter outra, a criança fica nesse conflito. É o que normalmente acontece, ela fica nessa situação. Então, a escola trabalha como a moral. Por exemplo, fazer fila, ela aprende em casa? Não, ela vai aprender na escola, não é? Respeitar o outro, ordem de chegada, ir ao banheiro, ir ao teatro, é uma tarefa que a família está fazendo com a escola. Ah, eu não estou mais ensinando mais, é a escola que faz. Então, o Piaget coloca que a moralidade está ligada à cidadania, e essa moralidade tem que ser vinda de casa. Logicamente que tem algumas coisas que é a escola que vai passar essa questão da moralidade, mas a família tem um papel fundamental. Ele coloca... Professora, pode falar. é que nem assim, a gente que somos pais, mães, a gente primeiro educa em casa. E depois lá na escola, do portão para dentro da escola, quem termina de educar é os professores. Eu penso isso, eu primeiro educo em casa, na verdade, entrou do portão para a escola, professor na ensina. verdade, seria isso que teria que acontecer. Mas no cenário atual, não é isso que acontece. As famílias, elas estão deixando para a escola fazer o papel dela. E a escola não consegue fazer o papel da família. Exatamente. E tem pai, tem mãe que, tipo assim, eu vou deixar lá, os professores se viram. Não é assim. Isso, tem o que ter professor consciência ensina. também. E esse aspecto da moralidade, Piaget, ele sempre fala que tem que ter um trabalho em harmonia dos dois. E esses princípios ele coloca que é fundamental. Por exemplo, ele fala de justiça. Justiça para ele é aquilo que é seu. Solidariedade é o conceito de respeito entre as pessoas. O diálogo, a troca de ideias, a dignidade, a honestidade também fazem parte. E o respeito é tratar com reverência e honrar. Então, esses são os princípios que, na verdade, a criança não aprende em casa, ela vai aprender na escola e a gente vai tentando solucionar. E um outro conceito que ele coloca também, é possível educar sem castigar? A punição ou sanção? A gente viu, quando a gente viu o behaviorismo, a gente viu a questão da punição, se a punição compensa ou não. Então, aqui ele vai falar que a punição é você privar a criança de alguma coisa, é retirar alguma coisa. Então, um exemplo que tem aqui. Vou privar a criança de comer sobremesa porque ela mentiu. Ela não vai ganhar chocolate. Tomar café, não? Então, qual é a consequência? A consequência vai ser uma obediência cega, é uma revolta. Ela vai ser uma boazinha, entre aspas. Tá? Então, existem os prós e os contras da punição, e o Piaget traz esse conceito novamente. E a recompensa, por exemplo, a criança que ajuda o pai só para ganhar dinheiro. Consequências é a mesma da punição. Ela está se vendendo, ela passa a ser uma criança que tem um preço, tudo que ela vai fazer, ela vai cobrar. É possível educar, é possível, sim, utilizar recompensa, mas num outro contexto. Eu estava numa escola como diretora, tinha um professor que ele estava dando aula no 5º ano, e ele estava dando aula e toda criança que copiava a lição ganhava R$5. De repente, a classe dele, todo mundo ficou lá para copiar a lição, ficou todo mundo. E ele fazia um acúmulo, quem conseguia copiar, na sexta ganhava um somatório aí de 10, que não sei, uns valores, 10, R$15.
Teve um dia, porém, eu não sabia do fato, até então desconhecia. Teve um dia, porém, que ele faltou. Veio um professor substituto e era na sexta. E um aluno mais safadinho, mais levado. Aí ele veio procurar, dona Jamile, quero meu dinheiro. Ah, eu quero meu dinheiro. Falei, como assim? Eu quero meu dinheiro porque o professor falou que se eu copiasse tudo, eu ia ter dinheiro. Eu quero meu dinheiro. Então, gente, essa recompensa, essa punição que ele está fazendo, ele O está aluno foi lá na vendendo. diretoria, igual o professor. Você está criando uma revolta, você está criando uma obediência que é uma obediência cega. Ele está fazendo naquele Professor momento louco, quem copiasse tudo ganhava dinheiro, e né? ele quer ver o resultado. E dar dinheiro para a criança é muito complicado, é muito difícil. Gente, por favor, o microfone fecha. Obrigado. E você dar dinheiro para a criança é muito difícil, porque você não sabe o que ela vai usar, onde ela vai usar, o que ela vai fazer com aquele dinheiro. Tá? Então, cria nessa criança uma obediência cega. Ele obedece aquele momento, depois ele volta e fica com uma revolta maior ainda. É esse contexto que ele traz para a gente pensar um pouquinho. Eu posso sim recompensar, eu posso utilizar o reforço? Sim, deve, mas num outro contexto. Estrelinha, né? Premia o aluno de uma outra forma, põe um carimbinho no caderno, a recompensa pelo que ele fez, ele vai associar que o esforço dele tem uma recompensa. Professor, e no caso da punição também, na vez de ser um ato de agressão, qualquer coisa pode tirar o videogame, celular, no caso a Mas sobremesa. dependendo da situação, não dá certo não, viu? É, Não isso é dá verdade. certo. Eu acho que eu já contei o aluno que a mãe tirou o celular e ele foi na escola no dia seguinte, ele estava com o celular de toda a classe. Foi. Como Você ele chegou a tinha, comentar assim. como ele tinha o conhecimento, todo mundo, ele estava sem o dele, porém, ele estava usando de todos os colegas. Que castigo é esse? Que Aí ficou punição? pior, né? Ficou pior. Porque aí se ele quebrar, né, se acontecer alguma coisa, ela tirou dele e ele está usando os outros. Não resolveu. E ainda tem o prejuízo. Pois é. Então, tem que tomar cuidado, porque muitas vezes os adultos reforçam a heteronomia, usam recompensas e castigos, e estimulam desenvolvimento e autonomia quando tocam pontos de vista com as crianças. Tem que tomar um pouquinho de cuidado com essas punições. Professora, e tipo, tem que tomar cuidado por conta de, tipo, se você sempre for recompensar um ato bom, né? A criança só vai fazer se tiver o interesse dela, né? Se tiver o interesse dela. E isso a gente tem que deixar bem claro, você só vai ganhar se você fizer. E também fazer com que ela aprenda a ouvir o não. Porque se ela não ouvir o não, ela vai achar que tudo na vida dela vai ser sim. Ela vai crescer um adulto que não vai saber lidar com não, um adulto frustrado. Então tem que trabalhar. Mamãe não pode agora, quando for no Natal, você tira as boas notas, eu vou dar a bicicleta para você. Ela começa a entender, mas eu quero hoje, eu quero a minha boneca hoje. Hoje não dá. Então, a sanção por reciprocidade. Ele fala também do ato que se quer corrigir, da produção das regras. Um exemplo, não posso acreditar que você está me dizendo. Quando a criança percebe que o adulto não pode acreditar nela, ela pode ser levada a pensar no que fazer para ser acreditada. Então, ela começa a ser excluída do grupo. Consequência, a criança toma as decisões, existe consequência direta no ato, a privação do que usou, ela faz um mau uso, e a reparação. Quando eu faço um castigo, uma sanção por reciprocidade, ok? Tudo tem que ser dialogado, tudo tem que ser conversado, tudo tem que ser colocado para ela. Se você vai ser punida, é por isso. Lembrando que sanção é diferente de punição, ok? Na sanção, eu ainda vou expor a criança ela botou fogo, ela abriu o extintor de incêndio. Olha, você agiu errado, tem regras, né? Fazer com que ela entenda, o extintor de incêndio é importante para a escola, existem regras e ele faz parte da escola. Você danificou um patrimônio público. E aí começa a fazer ela enxergar no que ela errou.
Professora, então a sanção por reciprocidade faz você dialoga com a criança sobre o erro dela e a punição você pune ela pelo erro. Isso, e é o que Piaget coloca, que a punição, ela não vai ter o resultado, não vai levar para moral nenhuma. Ela No não caso, vai... é o argumento, né? Você vai conversar e explicar para a criança do que se O trata, melhor né? é a sanção. Você errou, né? Você errou, agora você vai ter que rever o seu erro. Porque ela aprende... É na parte do argumento, do diálogo, né? A gente não está querendo formar uma criança com autonomia, então eu vou ter que tirar ela desses estágios de heteronomia. Eu vou ter que fazer com que ela enxergue. Ela errou, ela pegou o extintor de incêndio, vamos dar um exemplo, e abriu assim no intervalo, ficou todo cheio de pó. Olha, você danificou um patrimônio público. Tá? Então é errado o que você fez. E aí conversa, explica, né? Não é punir, você vai ficar em casa de castigo 3 dias porque você danificou. Isso só vai aumentar a revolta, ela vai voltar e vai voltar lá e vai mexer naquele extintor mais uma vez. E falando assim, fica até de uma forma mais clara de lidar com a criança, né? Na vez de você punir a criança, você trazer o que ela errou, né? Argumentar e explicar o que é correto. Sim. Para que ela entenda, né? Ter autonomia de fazer o que é certo e errado. Isso é sanção. Maravilha. E essa sanção vai levar autonomia, o que é certo e errado. Ela vai ter capacidade de mais para frente decidir os erros delas e até assumir os erros. Errei, isso está certo, esse caminho ou esse que eu vou seguir. Se a gente já parte da sanção, a gente não está resolvendo o problema. Tá? Quem estava falando que eu cortei, desculpa? Então, foi eu, professora Fernanda, que nem também, se ele aprontou na escola, também tem o professor chegar, mostrar para ele o que ele fez, o porquê, explicar e falar para ele o porquê que você fez isso. Isso. Ele explicar o que é o patrimônio dele, que aquilo ele usa para ali da escola, que aquilo é da escola. É mostrar para ele o que ele fez e conversar mostrando a consequência. Olha só, se a escola pegar fogo, a gente não tem extintor. Porque você abriu o extintor de um modo... É fazer com que ele entenda a situação do erro dele. Então, a gente está falando o erro da aprendizagem e o erro do comportamento. Eu vou mostrar o erro do comportamento dele, ele vai enxergar e aprender através desse erro. Com isso, a gente está formando nele autonomia. Piaget também vai falar do limite. O limite é uma necessidade básica. A gente não pode ser nem 8 nem 80, nem muito rígido, também nem muito flexível. Se você for muito flexível, você é um bobão. Se você for muito rígido, autoritário, não tem o porquê. A gente tem que trabalhar com limite, fazer com que as crianças se sintam seguras e confiantes. Em todas as idades, nas devidas proporções. Não é castigo o limite é cuidado, tem que deixar bem claro isso. Ele é estabelecido de acordo com as partes, é acordado. Olha, você vai brincar, o seu horário é até às 8, isso é um limite. Eu colocar essas regras, colocar essas normas e a criança saber que ele tem que seguir. Eu vou chegar às 11 horas porque brinca na rua até às 11. Não. Então, é considerado importante. E não é porque está escrito no livro, porque o Piaget coloca essa questão do limite, ele é importante também para o desenvolvimento emocional e intelectual. Bom, também cria uma responsabilidade, né, professora? Sim, é limite com responsabilidade. E ele coloca esses itens que também são importantes. O limite não é você satisfazer a criança o tempo inteiro, tá? Ser bonzinho é diferente de ser respeitado. Não é porque eu sou o professor bonzinho, eu vou ser respeitado. Tomem cuidado. A rotina é muito importante. A criança também gosta de ter essa rotina em casa, na escola. A criança, ela tem que aprender a lidar com as frustrações. Ela se sente incentivada diante do desafio. Ela aprende a viver com ordem e com disciplina. O horário de entrar às 8, o horário de fazer isso. Está colocando limite, não é deixar ela o tempo inteiro. Tá? Deixar ela colocando as regras. Mais um complemento. Ellen levantou a mão, eu não vi, desculpa, Ellen. Então, no caso mesmo, ela tem de aprender limites, né, professora? Sim. Limites com responsabilidade. E aí faz muita
muito a ver a parte da sanção, né? Da gente estar argumentando, explicando, Sim, ensinando. sim, sim. Então, completando, não é a criança que é ruim, mas sim o que ela fez. E se você quer que a criança atinja a autonomia, você tem que dar as ordens. É ordens que ele chamou, mas assim, um diálogo claro e simples. O discurso é bem-vindo. Nunca usar a chantagem, tá? Ah, se você fizer, eu te dou. Se você não fizer, eu não te dou. Aí a criança cresce só para fazer uma coisa para ela ter o prêmio. Cuidado com essa chantagem. No final das contas, a gente não sabe quem está chantageando quem. Por quê? Porque a criança manipula o adulto. Se ela percebe que para ela conseguir alguma coisa, ela vai ganhar uma moedinha, ela só vai fazer para ganhar a moedinha. Então, ela está manipulando, no fundo, os pais. Evite discursos moralistas. Você não é um bom aluno. Evite isso. Procurar ser sensível ao sofrimento da criança. Kohlberg, ele revisou as ideias de Piaget e avaliou o desenvolvimento moral. Ele criou o dilema de Reis. Esse dilema de Reis está aqui, ó. Uma mulher estava para morrer com um tipo especial de câncer. Havia um medicamento que, segundo pensavam os médicos, poderia salvar. Era uma forma de um rádio que um farmacêutico na mesma cidade descobrira recentemente. A manipulação do medicamento era cara, mas o farmacêutico cobrava 10 vezes mais do que o preço do custo. Pagava $200 pelo rádio e cobrava $2.000 por uma dose pequena do medicamento. O marido da senhora doente, da senhora Reis, a senhora Reis, o senhor Reis recorreu a toda a gente que conhecia para pedir o dinheiro emprestado, mas só conseguiu $1.000, que era apenas metade do custo. Disse ao farmacêutico que sua mulher estava a morrer e pediu-lhe para vender mais barato, ou se podia pagá-lo mais tarde. Mas o farmacêutico disse: não, eu descobri o medicamento e vou fazer dinheiro com ele. Então Reis ficou desesperado e pensou em assaltar a loja do homem e roubar o medicamento para salvar a sua mulher. Seria errado fazê-lo? Esse daqui é um problema imaginado pelo psicólogo Lawrence Kohlberg. O que vocês acham? Do meu ponto de vista, seria errado a atitude do farmacêutico, no caso que ele poderia ajudar o homem, né? E em pensar de roubar, eu acho que é muito de imediato, porque seria errado. Mas quando a gente vê a história assim, a gente apoia ele pegar o remédio, porque a gente se sensibiliza com o estado do outro, né? Com as condições do outro. Esse dilema... Professora, também tem assim, né? O farmacêutico ele foi desumano, ele só pensou no dinheiro, ele não pensou no próximo, né? A esposa dele que estava doente. E fato de roubar, ele no desespero a gente não pensa, a gente quer ver a pessoa bem. Infelizmente acontece isso. Esse dilema, e através desse dilema, desse estudo, ele aperfeiçoou a moral de Piaget. Então, ele coloca algumas questões. Deverá Reis ser punido por ter roubado a droga? O farmacêutico tinha o direito de cobrar? Seria justo acusar o farmacêutico de homicídio, que a mulher morreu, por exemplo? O Reis deveria ter feito a mesma coisa se a pessoa estivesse a morrer e fosse um estranho. Então, ele começa a trabalhar através dessa história, ele envolve essas 4 questões para as pessoas responderem. E cada um responde de um modo diferente. Alguns a favor do farmacêutico, outro a favor do Reis, outro que deveria realmente quebrar a farmácia, o farmacêutico agiu de forma egoísta. Cada um tem uma concepção. E, através daí, ele formou o nível de moral para ele. E, na verdade, ele vai falar que a gente passa por esses 3 níveis de moral. A moral pré-convencional, a moral convencional e a moral pós-convencional. Ele pegou a moral de Piaget e ele só destrinchou, ele só dividiu em mais estágios.
O período pré-convencional, ele vai chamar do estágio de moralidade heterônoma. E isso vai para o estágio 2, onde a pessoa ela age por um individualismo, por um propósito. No nível 2, quando ela passa para o nível 2, ela passa para o estágio 3. Ou seja, ele tem expectativas, ele tem relações interpessoais. E o estágio 4, ele já começa a ter noções da consciência. O estágio 5, o estágio 3, no nível pós-convencional, ele já sabe o que é certo e errado, e no estágio 6 ele vai agir de acordo com os princípios éticos e universais. Então, ele só pegou a moral de Piaget e ele aprofundou os estudos dele para dividindo, distribuindo por mais estágios de moralidade. Bem, no nível 1. No nível 1, está muito focado para o medo da punição. Foi o que aconteceu com o Renz, ele estava com medo. No estágio 2, existe a troca, existem os acordos. No estágio da moral convencional, o estágio 3 é onde tem os relacionamentos, a conformidade, a preocupação com a família. Nesse estágio 4, existe a consciência, o que é definido pela sociedade. No nível 3, nós temos o estágio 5. No estágio 5, eu começo a ter noção da utilidade dos direitos individuais. E no estágio 6, eu vou agir de acordo com os princípios éticos e universais. A gente vai agora para Vygotsky. Tudo bem se a gente passar um pouquinho do intervalo, depois a gente para mais tarde, gente? Sim, Tudo professora. bem, pronto. Sem problema, professora. Ok. Tá, então vamos em frente, que aí a gente já está aqui, até para gravar fica seguidinho. O Vygotsky. O Vygotsky nasceu no mesmo ano que Piaget, também estudou a criança, o desenvolvimento infantil. Só que ele tem um outro contexto. Quando a gente fala de Piaget, é desenvolvimento. Quando fala de Vygotsky, é o cultural, é o social. Ele vai falar sempre do social, ele vai falar da interação do sujeito com o social. O ser humano, ele é essencialmente social. Ele parte que a linguagem faz parte do desenvolvimento da geração para geração. Ele vai usar 2 termos. Zona de desenvolvimento real, que é o que a criança faz sozinha. Então, a criança amarra um sapatinho, zona de desenvolvimento real. Consegue fechar uma jaqueta usando um fechecler, é zona de desenvolvimento real. Tudo que ela já faz sozinha é zona de desenvolvimento real. A zona de desenvolvimento proximal é quando ela precisa de uma outra pessoa, tá? Zona de desenvolvimento proximal, ela precisa de uma outra pessoa para fazer. Então, ela não consegue amarrar o sapato. É uma outra pessoa que vem ajudar, vem ensinar. E, às vezes, não precisa ser o professor, pode ser um coleguinha da classe, ele até propõe isso, um coleguinha da classe, ele propõe de sentar em duplas, em trio, esse aprendizado, essa troca, ele propõe metodologias diferenciadas. E essa troca é que um coleguinha sabe, então esse saber ele compartilha com o outro. Então, o Vygotsky ele coloca que a criança se desenvolve porque aprende. Conforme ela vai aprendendo, ela desenvolve. E Piaget fala que não. A criança aprende porque ela desenvolve, porque ela passa por um estágio de maturação. Conforme ela vai amadurecendo, ela vai aprendendo. Bem, ele fala da prática do professor. O professor tem um trabalho de ser esse mediador, o professor é muito importante nesse cenário, ele vai propiciar um diálogo, uma expressão criativa com o aluno. Para avaliar esse aluno, a avaliação não é reduzida a um momento isolado. Eu não vou avaliar só uma situação, minha avaliação é um todo. Eu vou avaliar o aluno por N comportamentos, por N atividades. Na verdade, é um percurso, é uma trilha que ele vai indo e eu vou avaliando, de acordo com as situações de aprendizagem de ensino. Desse lado, na esquerda, esse lado à esquerda, a gente tem o ensino tradicional,
tá? O ensino tradicional, onde o professor tem o conhecimento, o professor é que detém todas as informações, ele está mais preocupado em transmitir a informação. Desse lado direito, em vermelho, a gente já tem o consultivismo, que é o foco na aprendizagem. O professor ele passa a ser um parceiro, o professor ele é preparado na colaboração e construção de significados e aprendizado. Dessa forma, ele transforma o ambiente da aprendizagem. E nós vamos ver agora Vallon. A gente já está quase encerrando. Vallon também foi outro estudioso que estudou desenvolvimento infantil. Ele também nasceu no mesmo ano, foram os três. Sempre quando a gente vê Piaget, Vygotsky e Vallon, porque os três nasceram no mesmo ano. E os três autores, os três teóricos, estudaram o desenvolvimento infantil. Os três olharam para como que a criança desenvolve, como a criança aprende. E Vallon, ele vai falar de um aspecto super importante que a gente vai dar continuidade à aula, próxima aula. Ele vai falar do aspecto motor e da afetividade. Para ele, a motricidade tem um aspecto importante na teoria dele. E a motricidade passa por fases. A motricidade ela é a primeira relação, da primeira estrutura que a criança tem com o ambiente. E ele fala também da questão emocional. E aí ele divide por estágios, assim como Piaget, porém ele chama, dando foco sempre para o aspecto emocional e o aspecto motor. O primeiro estágio que ele vai falar que a criança passa, ele vai chamar de estágio impulsivo emocional. É onde está ligado às questões emocionais. A criança se relaciona com o meio pelo emocional. Ela manifesta o choro. Ela chora porque ela tem fome. Ela chora porque ela está com dor. Ela chora porque ela está incomodada. A primeira relação que ela tem com o ambiente, ela manifesta através do choro. Depois ela passa para o estágio tônico emocional. O tônico emocional, ele já começa a ter, a coluninha já começa a ficar em pé. Então, ele já começa, o campo funcional dele já vai estar desenvolvendo. Ele já começa a ter os aspectos motor, já começa a desenvolver os aspectos motores. Não que ele não tenha antes, mas aqui já está caminhando para a questão na motora dele. O outro estágio é o estágio sensório-motor, que a gente viu lá no Piaget. Piaget começou daí, ele começa um pouquinho antes. Ele vai falar que é aproximadamente no 3º ano de vida, onde a criança prevalece os fenômenos cognitivos. Nesse período, existe uma inteligência prática. É uma inteligência obtida pela interação com o próprio corpo. Ou seja, a criança adquire, ela aprende pela imitação, pela apropriação da linguagem. Ela imita pelo que ela vê, ela faz igual ao adulto. Ela já começa a incorporar alguns comportamentos cognitivos, a inteligência discutiva, ela já tem uma inteligência prática. O estágio projetivo, de 2 a 3 anos, que para Piaget é aquele grande boom. Para Vallon, esse é um estágio onde eles projetam toda a parte motora. A criança corre, brinca, pula. Então, surge no movimento. O movimento está em alta aqui. Grande expressão gestual é caracterizada como representação das imagens. A atividade projetiva, onde ela projeta, permite que a criança avance de um período para o outro. E nesse aspecto, Vallon dá grande importância à imitação. Ele vai falar que a imitação é importante para as novas aprendizagens. Então, olha o papel fundamental que o adulto tem nesse cenário para ele. É a partir desse estágio que a criança vai dar significado ao símbolo e signo a isso. O estágio do personalismo. O estágio do personalismo, esse estágio se estende até os 3 anos de idade. É um período crucial para a formação da personalidade.
é onde ele está num estágio de crise negativista. A criança se opõe sistemática ao adulto. Tudo não, não, não. Mas, por um outro lado, ainda verifica uma imitação motora e social, mas está em evidência o não, predomina o não. Ela se opõe ao adulto. O estágio categorial, de 6 a 11 anos. O que acontece aqui? Nesse estágio, ela desenvolve capacidade de memória e atenção. E, geralmente, por volta de 6 a 11 anos. A criança já começa a ter um conhecimento abstrato, já começa a entender os conceitos concretos, e nesse estágio, a abstração é consideravelmente ampliado. E é o estágio que ele coloca que é o estágio mais rico, onde consolida uma ferramenta cognitiva. É muito importante para a criança, porque ela já está formando a personalidade dela. Na adolescência ela passou por todo aquele estágio de transformação físicas e psicológicas, o afetivo, os conflitos. Isso é uma grande marca na busca de autoafirmação, na busca do desenvolvimento da sexualidade. Nesse estágio também, ele é muito importante, ele vai passar por todos os estágios, e esse estágio, na verdade, ele não se encerra. Esse estágio, ele não termina aqui. E esse estágio vai levar com que a criança passe, o adolescente, por um processo de adaptação, porque o meu corpo mudou, meu processo cognitivo, meu processo intelectual também está desenvolvendo. Ele vai passar depois para a fase adulta. E aqui estão os 6 estágios, que, na verdade, ele só pegou os estágios que Piaget colocou e deu uma outra performance e uma outra cara. Lembrando que Vallon desenvolveu muito o aspecto da afetividade, que é o tema da nossa próxima aula, e o aspecto motor, que é ainda outra aula que a gente vai ver. Bem, existem alguns filmes que eu sugiro para vocês. O primeiro filme sugerido é Guerra do Fogo, onde retrata o desenvolvimento do homem no momento que ele descobre a conquista do fogo. É muito legal que ele descobre e as mudanças que vão acontecer na vida do homem quando surge o fogo. E o outro é o Kids, que não é bem assim, falando de Vygotsky, mas ele fala muitas questões vividas pelos adolescentes americanos. Ele demonstra algumas situações onde as crianças são expostas. De Piaget, a gente tem um filme Esperança e Glória. Na verdade, é um filme que mostra um menino que, na Segunda Guerra Mundial, ele relata de maneira original seu envolvimento com o episódio, com a guerra. Apesar de não ter assim, uma ligação direta com o Piaget, mas dá para a gente entender um pouquinho o desenvolvimento infantil, como que a criança vai vivenciando essas etapas. E aqui, gente, a gente volta. Alguma dúvida? Opa! Professora, esse filme Esperança e Glória, eu já assisti ele, mas eu não prestei atenção. Agora eu vou assistir e vou prestar bem atenção. Sim, pode prestar atenção, você vai ver o quanto ele tem para falar do todo o desenvolvimento. Não está ligado aos autores. Na verdade, dos autores, eu assisti, não achei nada que pudesse remeter aos autores, mas mostra o desenvolvimento infantil, como que a criança lida com isso. Alguma dúvida, gente? Não, professora. Então, professora, deixa eu só falar aqui rapidinho para a senhora. Já enviei lá, tá? Terminei o trabalho da senhora, depois a senhora dá uma olhadinha se ficou bom. Ah, ok. Ok.